Existe uma experiência que todo mundo, infelizmente sem exceção, vai experimentar, inclusive eu e você que tá aí do outro lado da tela. E essa experiência é a experiência da morte. A última experiência de vida que iremos ter. Por isso a sensação de morrer é uma coisa que desperta a curiosidade desde o início da humanidade. E até hoje, a ciência está sempre tentando descobrir mais sobre esse assunto. Você provavelmente já ouviu falar de pessoas que tiveram uma experiência de quase morte. Essas pessoas contam histórias que parecem místicas, tipo que elas andaram em um túnel com luz branca ou que flutuaram para fora do corpo. E por mais que pareçam estranhos, esses relatos ajudam a ciência a entender a sensação da morte. É claro que como existem muitas maneiras de morrer, cada sensação ela vai ser única. A pessoa pode ter diabetes, câncer, um ataque cardíaco ou morrer em um acidente. Só que mesmo que essas causas sejam todas diferentes, elas têm algo em comum: um coração que para de bater. Mas até ele parar de bater, algumas mortes são mais sofridas e outras menos. Sabe como eu queria morrer? Eu queria ser comido por um tubarão branco. Olha que chique. Mas óbvio, quando eu tivesse muito velho, sei lá, uns 90 anos, eu mergulho lá na África do Sul e aí o tubarão me come. Provavelmente os jeitos mais agoniantes de morrer são ser queimado vivo ou morrer afogado. Eu aprovei essa pauta porque é pesada, hein? Eu aprovei. Beleza, vamos seguir. Quando a pessoa é queimada viva no meio de um incêndio, por exemplo, a maior dor é sentida quando a pessoa começa a se queimar. Isso porque o fogo vai lentamente queimando os nervos. E aí os músculos e a função cerebral da pessoa começam a ficar mais fracos e ela vai sentindo menos dor, até que chega uma hora que ela acaba ficando inconsciente. Por incrível que pareça, a sensação de afogamento ela é parecida, já que ela também envolve uma sensação de queimação. Todo mundo sabe que é um instinto humano não respirar embaixo d'água. Só que quando alguém se afoga, o pânico da falta de oxigênio e a exaustão fazem com que a pessoa respire água. Essa água alaga os pulmões, o que impede qualquer transferência de oxigênio para o sangue. Quem já viveu essa experiência conta que a sensação é como se você estivesse se queimando, só que por dentro. A queimação ela vai se espalhando dentro do peito. Como a pessoa ela não consegue respirar, o cérebro ele entra em um estado de privação de oxigênio, o que causa confusão, tontura e perda da consciência, até que chega uma hora que o coração para de bater. Então, já arrisca da lista aí, morrer queimado e morrer afogado, porque dói. Agora, se a pessoa vive uma morte abrupta, como um acidente de carro, ela costuma ser menos dolorida, porque nem dá tempo do corpo sentir nada. No máximo uma descarga de adrenalina. Mas quando a causa da morte é mais gradual, como na maioria das doenças, um processo chamado de morte ativa acontece. Essa morte ativa, ela pode levar horas ou até mesmo dias. Nos filmes até que a gente vê, as pessoas falando o último "te amo", e aí elas morrem de repente. Mas óbvio que não é bem assim que acontece. Quando alguém morre de causas naturais, como é o caso do câncer, é tudo muito gradual. O primeiro sinal de morte é a perda da fome e também da sede. Os fisiologistas chamam isso como o início da morte ativa. A pessoa ela tem um sentimento intenso de relaxamento e o corpo só consegue lidar com uma quantidade mínima de comida ou água. Depois vem a fadiga extrema, ou seja, o cansaço extremo, e a inconsciência. Muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte e conseguiram voltar desse estado já deram relatos do que elas sentiram. Em um estudo, 72% dos pacientes reportaram sonhos que envolviam se reunir com as pessoas que já morreram. 59% disseram que sonharam que estavam se arrumando para viajar para algum lugar. E 28% sonharam com experiências marcantes do seu passado. Esses sonhos podem ser explicados por um aumento da atividade cerebral que ocorre antes da morte. É isso mesmo!
O cérebro, ele tem um pulso de hiperatividade antes de morrer. Um estudo de 2013, feito com camundongos que estavam morrendo, mostrou um grande aumento das ondas gama sincronizadas no cérebro. O padrão dessas ondas cerebrais, inclusive, era similar ao de quando os ratos estavam em atividades de alto nível cognitivo. Já em humanos, um estudo feito com 567 pessoas no processo de morte ativa escaneou os cérebros dessas pessoas com uma ressonância magnética, enquanto elas estavam sendo ressuscitadas com reanimação cardiopulmonar. Imagina você tá nesse teste, né? Você tá lá morrendo, quase já indo pro céu, e alguém tem a ideia, vamos botar ele na ressonância? Peraí, não anima ainda não. Bota ali na ressonância. Fico imaginando quantos não foram pro saco dentro desse estudo, mas deixa pra lá. Aliás, o resultado foi o mesmo dos camundongos. Os cérebros disparam ondas intensas. E aqueles que sobreviveram à reanimação descreveram experiências lúcidas, como a percepção da separação do seu próprio corpo e até uma avaliação da sua própria vida. E assim, os cientistas ficaram muito surpresos com a alta atividade cerebral das ondas gama que observaram perto da morte. Eles notaram que muitos padrões elétricos que são associados à consciência, eles foram mais intensos do que quando a pessoa está acordada. Outra coisa muito relatada por pessoas que viveram a experiência de quase morte é ver uma luz branca ou um túnel branco. E existe explicação biológica para isso também. Nessa altura do campeonato, o seu coração ele vai estar bombeando menos sangue e a pressão sanguínea cai. A redução do fluxo sanguíneo para a periferia visual da retina significa que a perda de visão ocorre lá primeiro. E isso causa uma visão em um formato de túnel. E próximo da morte também ocorre uma respiração assustadora, conhecida como estetor da morte. A respiração de uma pessoa que está morrendo ainda segue os padrões automáticos gerados pelo centro respiratório no cérebro. Só que como a pessoa não tem mais controle da sua boca e garganta, a saliva se acumula. E essa mistura de saliva com respiração acelerada cria um barulho assustador, que é o ronco da morte. Assustador, né? E apesar de ser um tabuzão, muita gente passa por isso. As doenças do coração e o câncer são as maiores causas de morte nos dias de hoje. Quem tem esse tipo de doença vive mais tempo que os seus antepassados, graças à evolução da medicina. Mas os anos extra de vida, eles costumam ser bastante dolorosos. Então, apesar dos filmes mostrarem uma coisa romântica, a gente não pode romantizar o momento da morte. As experiências de quase morte, onde as pessoas sentem coisas mais místicas, recebem muita atenção da mídia e acabam sendo ligadas a sentimentos de paz e conexão com algo divino. Isso cria expectativas sobre o que as pessoas deveriam sentir na hora da morte. Mas, geralmente, não é assim. Mas mesmo sabendo de tantas informações, a gente só vai ter certeza quando chegar a nossa hora. E eu espero, do fundo do coração, tanto para mim quanto para você, que demore demais. Demore muito. Demore muito. Fica aqui o meu desejo que você dure mais de 100 anos. Você vai durar mais de 100 anos. E com saúde, zerado, no shape. Hã? Não fiz uma propagandinha do Aprova, hein? Acesse a plataforma do Aprova Total. Lá você encontra tudo o que você precisa para estudar, videoaulas de todas as matérias, apostilas, banco com mais de 30 mil questões, mapas mentais, monitoria tira dúvidas, correção de redação e muito mais. Você também encontra aulas de todas as disciplinas do ensino médio. Ótimo para você detonar nas provas do colégio e também no Enem. O link tá aqui na descrição. Aliás, me conta aqui nos comentários se você conhece alguém que viveu uma experiência de quase morte. O que essa pessoa falou pra você? No mais necessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, valeu, obrigado, namastê, gratidão.